Vamos fazer então a correção da prova da URGS 2015, La Canción del Bongo. Muito bem, então começamos aqui com aquela questão, com aquele texto que a gente tem, mais subjetivo. Observem aí que esse texto, ó, La Canción del Bongo, aqui a gente tem Nicolás Guichen, Songoro Kosongo, Poemas Mulatos, que é importante a gente ver, e La Habana. Então, aí temos Cuba. Que La Canción del Bongo. Esta é a Canción del Bongo. Muito bem, o que será esse bongo aqui? Esse bongo, né, é um instrumento, é um tambor, onde eles batem que sai a música. Então, esta é a Canción del Bongo. Aqui, el que más fino sea, responde, si chamuchó. Unos dicen ahora mismo, otros dicen, allá voy. Pero mi repique bronco, pero mi profunda voz convoca al negro y al blanco, que bailan el mismo son. Convoca al negro y al blanco que bailan el mismo son. Este som, não vão pensar que é o mesmo som, que é o mesmo sonido. Este mesmo som é o gênero, este mesmo som aqui é uma dança que bailan la mesma dança, mesmo gênero, né? Mesma música. Queripardos e almiprietos. Aí a gente tem aqui, bom, o que será que são queripardos? O que será que são almipietros? Com vocal negro e al blanco. Queripardos e almipietros. Queripardos aqui, a gente tem os afro-cubanos. E almiprietos, normalmente os espanhóis que têm alma negra. O espanhol que sente, que pensa e que age como se fossem um africano. Y almiprietos, más de sangre que de sol, pues quien por fuera no es de noche, por dentro ya oscureció. Aquí el que más fino sea, responde si chamuchó. En esta tierra mulata, de africano y de español, Santa Bárbara de um lado, del outro lado, Xangô. E aqui a gente tem aparece bem a questão da religião, né? A religião aqui, Santa Bárbara católica e el Xangô dos cubanos, dos afros, né? Sempre falta algum abuelo quando nos sobra algum dom. E há títulos de Castilla com parientes em bondó. Vale mais callarse, amigos, e não menear la questão, porque venimos de lejos e andamos de dos em dos. Aqui, el que mais fino sea, responde se chamuchou. Nessa estrofe aqui, a gente vê bem direitinho, né, as diferenças que aparecem aí, né, aqui a gente tem aí títulos de Castilla, que daí aqui retoma os castellanos, Castilla, castellanos espanhóis, com parientes de Embondó, ou seja, tem uma mistura aqui, tem uma mescla, certo? Mistura de quê? Aqui tem a mistura da religião, aqui tem a mistura das duas etnias, tanto é que é uma Cuba, né, que diz aqui, ó, La Habana, onde ele está escrevendo Cuba, que é uma terra mulata, então tem uma mistura aí. E aí ele diz assim, por que ele diz, vale mais callar-se, amigos, e não menear la questão? Por que ele diz, deixa quieto aí? Não vamos, né, não vamos mexer nessa questão, não vamos aqui melhor ficar quieto. Por quê? Porque a gente vem de longe, a gente anda de dois em dois. Só que aí ele vem aqui e diz assim, habrá quem quiera insultar-me, pero não de coração. Habrá quem me escupa em público quando a solas me besou. Opa, o que aconteceu aqui? Haverá aquele que vai me insulta, mas não no coração. Haverá aquele que cospe em mim em público, mas quando está sozinho me beijou. A esse lhe digo, compadre, e me pedirás perdão, já comerás de mi ajiaco? E me darás la razão, já me golpearás el cuello e bailará mi voz, já passaremos del braço juntos, né? E já estarás donde eu estou, já vendrás de abaixo arriba, que aqui el mais alto sou eu. O que ele está mostrando, né?
que ele está pedindo aqui? O que está mostrando com essa poesia? Na verdade, são três questões que a gente pode ver aqui, né? A discriminação, a questão dos escravos e a desigualdade. O que ele está pedindo aqui nesse poema? Ele reivindica o quê? Ele reivindica o costume, ele reivindica o reconhecimento desses costumes, né, dessas pessoas como parte de Cuba. Então ele possui aqui um desejo de igualdade, ele possui um desejo de união. E por que ele usa? Por que o nome do título é La Canción del Bongo? Porque a música é que vai unir, porque a música é que vai reunir todos aqui, ele diz, né? Ó, tanto é que diz assim, a música, esta é a canção que convoca al negro e al blanco que baila el mismo som. Queripardi al mi pietro mais de sangue que de sol. Então aqui a música é que vai unir, a música é que vai selar essa mistura que existe aí, né? Então essa música ela vai unir, ela tem essa capacidade de fazer isso, né? Muito bem. Aí a nossa primeira questão é assim, ó. Considere as seguintes afirmações a respeito do poema. O eu lírico faz uma ode à união dos brancos espanhóis e dos negros africanos, afirmando que mesmo aqueles que são brancos de pele já incorporaram os costumes e a cultura afrodescendente. O que a gente tem aqui? Sim, tá certinha, né? Porque tanto é que ele diz aqui, ó, almi prietos, queripardos, né? Então, queripardos aqui e almi prietos mostra direitinho, são brancos de pele e já incorporaram o costume, ó. Tem a alma dos negros. O eu lírico afirma que mesmo aqueles que se dizem portadores de títulos, devido à sua ascendência espanhola, já tiveram em algum momento seu sangue misturado ao de algum africano. Onde é que está mostrando isso aqui no texto? Ó, ele diz claro aqui, ó. Sempre falta, quando nos sobra algum dom, há títulos de Castilla com parientes em bondó. Quer dizer, tem pessoas que têm títulos de espanhol, né? Que possuem títulos, mas eles têm parentes. Se tenho parentes em Bondô aqui, é porque houve uma mistura. Tá aqui, ó, mescla. A conclusão do poema prevê a aceitação da cultura afrodescendente por parte dos espanhóis, que aceitam os costumes africanos, comida e música, por exemplo, como formadores da própria identidade. Quando é que ele diz aqui, ó? Me pedirás perdão. Compadre, o que é um compadre? A isso lhe digo, compadre. O compadre é que tem alguma relação ali entre os dois, né? Quem é o compadre? É porque tem uma relação afetiva, é porque tem uma relação, né? Ou é padrinho, alguma coisa assim. Tu vai me pedir perdão. Já comerás minha ajiaco. Ajiaco é o prato típico que tem aí em Cuba, né? Principalmente no Caribe. E me darás la razón, bailarás a mi voz, já passearemos del braço. Então, junto aqui. Então, essa aqui também como formadores da própria identidade. Então, esse aqui eu tenho como resposta a letra E, as três. Considere as seguintes afirmações sobre as regras de acentuação. Vejam bem. A palavra bongo, mas e alguns são oxítonas. A única que não é oxítona aqui é mas, porque é tilde diacrítica. Lembra o que é tilde diacrítica? Aquela que a gente separa, né? Mas com acento para mas sem acento. Ele com acento, ele com acento, sem acento. Então, tilde diacrítica aqui é o acento diferencial. Então, a um não dá. Vamos tirar tudo onde é que tem um. As palavras oscureció e questão são acentuadas porque formam hiatos? Não, são acentuadas porque elas são agudas terminadas com vogal NS. Títulos e públicos são proparoxítonas? Sim, então, portanto, letra C. A partícula si do verso responde se chamo. Esse si aqui tem sentido de afirmação, condição, modo, causa ou comparação? Uma condição, né? Responde se eu chamo. Assinale a alternativa que possui a tradução mais adequada para menear. Quando eu fiz a leitura, eu já dei essa resposta, né? Mas vamos voltar lá na 25, quando ele diz assim: mas vale cachar-se amigos e não menear la questão, não mexer na questão. Tá? Então,
Menear aqui a gente tem como mexer. Assinale a alternativa que apresenta uma... Ó, cuidado com isso aqui, tá? Ideia oposta a lejos. Oposta a lejos é cerca. Lejos é longe. A palavra pero pode ser substituída sem alteração de sentido por o, si, e, aunque, ora. Bom, olha só. Pero aqui, ele vai ser adversidade. Oposição. Qual dessas aqui também pode ser oposição? A única que pode ser oposição também é aunque. Quero colocar aqui oposição, né? O que o aunque pode ser? Ele pode ser uma concessão, certo? Mas também ele dá a ideia de concessão, mas ele pode dar a ideia de adversativa, de oposição, né? Se eu disser assim, ó, vamos colocar, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Vamos colocar um exemplo aqui, para ficar mais claro. Aunque estoy malo, iré al cine. Tá? O que faz esse aunque aqui? Qual é a ideia desse aunque aqui nessa oração aqui? Ele vai me dar, ele tem ideia aqui como se fosse um impeditivo, mas ele não impede de realizar. Não impede de que essa segunda ação aconteça, tá? Quando ele tem ideia quando ele é concessivo. Agora, se eu tenho aqui, por exemplo, vamos pegar um outro exemplo com aqui. Vamos pegar o exemplo aqui Vamos pegar o exemplo que está aí no texto. Linha 31. Habrá quem chegue a insultar-me, aunque no de coração. Por que ele tem uma ideia de adversidade aí? Porque esse aunque aí está no sentido de quê? Está no sentido de, aunque vai estar no sentido de quê? Haverá quem chegue a me insultar, ainda que não de coração, mas não de coração, certo? Embora não de coração. Então eu posso substituir esses dois aqui, embora isso seja raro, tá, gente? Mas pode. Não é raro isso acontecer, tá? Normal é esse aunque tem ideia de concessão, né? Como se eu tivesse, não impede de acontecer. E o pero sempre vai ter uma contraposição, né? É mais raro esse uso de pero com aunque, mas pode acontecer como aconteceu aqui. Mas essa questão não era difícil, por quê? Porque essas outras aqui não fechavam em nenhum caso, certo? Até porque elas têm outra ideia aqui, o né, de escolha, de alternância, o se de condição, o i de adição, o hora muitas vezes de tempo. Então não era uma questão muito difícil. O infinitivo do verbo vendrás, ó, infinitivo, vendrás é venir, volver, vencer, vender ou viver. Venir. Eu vendré, tu vendrás, ele vendrá. Próximo texto. Ventura e desventura del cuento. Opa, aqui já foi El Mercúrio, aqui a gente já tem um texto informativo. Então vamos ver o que diz o texto aqui. Muitos editores suelen, olhem aqui que legal, suelen, o que é suelen? Já foi falado 1000 vezes, costumam. Huir, o que é huir? Fugir. Suelen huir de los volúmenes de cuento como de la peste. Muitos editores costumam fugir dos volumes de conto como eles fogem da peste, argumentando que el cuento no vende. En el mundo anglosajón, en cambio, el cuento es un género canónico que posee
Assim ou por exemplo, que posee, aqui estou explicando, por ejemplo, revistas dedicadas al relato breve. En tal ambiente, un cuentista puede imponerse en el canon literario de su propio país y de su lengua como una figura central. En los países latinos, curiosamente, esto es mucho más difícil. Este hecho tiene que ver con dos de los aspectos que entretejen la existencia social de toda literatura. Esto es, una tradición y las modificaciones de dicha tradición o, en términos más generales, con la manera de evolucionar de la cultura. En caso de la literatura anglófona, los cuentistas canónicos se remontan a figuras como Poe, Hawthorne o más tarde Sherwood Anderson. El mismo James Joyce es conocido como autor de Dubliners antes de publicar Ulisses. O que é esse cânon? Cuentistas canônicos é aqueles que têm os textos, né, que são clássicos, certo? Em el contexto hispanoamericano, não há um país que tenha uma tradição tão potente de cuentistas como a Argentina. Pensemos só em Borges e Cortázar, dos de los escritores mais importantes del siglo passado. Borges se hizo su canon personal con poetas, filósofos, cultores de la metafísica y de la paradoja y en el universo de la narrativa, con escritores de lengua inglesa como Chesterton, Wilde y Shaw. En Cortázar, que puede ser visto como un alter ego postmoderno de Borges, Latin, Poe, Lovecraft, Julio Verne, entre otros. Y agora, junto a Julio Verne ou de modo a Julio Verne? Qual que é a diferença de junto a e de modo a? O que eu tenho aí? Junto a, ó, bom, esse de modo aqui foi, né? Mas esse de modo a é finalidade. A fim de. Esse junto a é juntamente. É juntamente, certo? Então, aqui, eu vou dizer, a fim de, ó, latem, né? Aparecem ali no cânon, né? Ele bebeu da fonte, na verdade, ele bebeu de quem? De Poe e Lovecraft. E leu também, né, juntamente a Julio Verne. Então, portanto, aqui a gente tem, por exemplo, e junto a, juntamente com Julio Verne. De ahí a afirmar que la pervivencia y la importancia del cuento en Argentina tienen que ver con la mayor asimilación por parte de los escritores de la tradición anglosajona, no hay mucho trecho. Afirmar que a sobrevivência e a importância do conto tem a ver com a maior assimilação por parte dos escritores argentinos da tradição anglo-saxônica não tem muita ideia, não há muito trecho aí, né? Esse muito trecho aí, ele tem como ideia, como sentido, né? Como se eu tivesse assim, ó, não tem muita lógica isso. Não tem muita ideia, não tem muita lógica isso. Aí a pergunta é, por que não lemos cuentos? El problema tiene que ver también con lo que algunos críticos llaman de pacto entre el lector y el texto. Los lectores de nuestra latitud prefieren adentrarse en el mundo más complejo y en el tiempo más largo de la novela. E aqui vamos voltar a dizer, a novela no espanhol é o romance. Que em la velocidade e síntese del cuento, eles preferem um texto mais longo, né? Outras causas são a desaparição em nosso país de las revistas literárias e a primacía del formato de largometraje no cine, que é o grande gênero narrativo da cultura. Então, a gente tem duas coisas aí, dois fatos, né, que fazem com que não se lê muito conto. Vamos ver o que eles estão pedindo aqui nas questões de interpretação, então. A 59 diz assim:
A tradição anglo-saxã de produzir contos influenciou muitos escritores no mundo hispano-americano, em especial os argentinos Borges e Cortázar. É isso que diz que a tradição é que influenciou? Não é, né? Que a gente já vê que não pode. Os escritores argentinos, ao lerem grandes contistas anglo-saxões, assimilaram essa tradição e passaram a produzir temas com as mesmas características, para produzir textos, desculpa, com as mesmas características e temas? Não. Os motivos pelos quais os hispano-americanos não leem contos são a falta de revistas literárias, sim, e a supremacia do cinema, né? E a preferência do leitor por textos mais longos. Ok, tá ali no último parágrafo. Então, aqui a gente tem como resposta apenas a 3. A letra C. Assinale a alternativa em que apresenta a tradução mais adequada por Suelen. Suelen é costumam. O Sul 61 aqui. A expressão como de la peste pode ser substituída sem ter tanto sentido por com poucas aparência, com gran regocijo, de maneira cauta, de maneira decidida, com grande despliegue. Bom, eles fogem, ele diz lá no texto, né? Suelen huir de los volúmenes de cuento como de la peste. Bom, fogem de maneira decidida, né? Mas o que é com gran regocijo? Regocijo é gozo. De maneira cauta. O que é de maneira cauta? Com cautela. Também não é. E com grande despliegue, né? Com, vamos dizer assim, com desdobramentos. Ou seja, ele consegue fugir sem que veja muito, né? A expressão tal ambiente da linha 7 refere-se a quem? A tal ambiente se refere a quem? Vamos voltar lá na linha 7 para ver. Tem que voltar um pouquinho antes, né? Muchos editores suelen huir de los volúmenes de cuento como de la peste, argumentando que el cuento no vende. En el mundo anglosajón, en cambio, el cuento es de un género canónico que posee, por ejemplo, revistas dedicadas al relato breve. En tal ambiente, un cuentista puede imponerse en el canon literario. Onde é que ele pode impor que el cuento no vende, el mundo anglosajón, un género canónico, revistas dedicadas ou el canon literario? Onde é que ele tem? Então, tal ambiente lá no mundo anglo-saxão. O sul se refere a quem? O sul da linha 8, quando diz assim, aqui. En tal ambiente, un cuentista puede imponerse en el canon literario de su propio país. Do seu de quem? Quem é que tem o próprio país? Um cuentista del próprio país. Então, aqui a gente tem aqui um cuentista. Considere as seguintes afirmações. En el caso de la literatura anglófona, los cuentistas canónicos se remontan a figuras como Poe. Esse como poderia ser substituído por similares a. Posso colocar como similares a? O que está fazendo esse como aqui? Ele está aqui explicando, está comparando aqui figuras como Poe, similares a Poe. Eu posso colocar o que aqui. No trecho, el mismo James Joyce es conocido como autor de Dublines. Posso substituir por igual que? Estou comparando aqui? Não, até porque esse como aqui, ele tem função aqui, né, de usar aqui, eu posso dizer, né, no conceito, né, é conhecido como o autor, né, na qualidade de autor. Então, eu poderia substituir aqui, como por exemplo no espanhol, em qualidade de, né, ele não tem igualdade aqui, não está usando uma igualdade, mas sim ele está se referindo que James Joyce, né, é conhecido como autor, na qualidade de autor. En el contexto, então, essa aqui eu não posso. En el contexto hispanoamericano no hay un país que tenga una tradición tan potente de cuentos como Argentina. Esse como aqui eu posso substituir por quanto? Tan potente quanto? O que faz ali? Tan quanto? Pode ser. Então, aqui eu tenho a 1 e a 3.
Porque vocês vejam que aqui ele está intensificando, né? Tan potente, tan potente de cuentos quanto Argentina. Não teria um erro nenhum. Se no trecho Borges se hizo su canon personal com poetas, Borges fosse substituído por Cortázar, aí eu tenho o plural, né? Esse isso aqui tinha que ser hicieron, porque hicieran é fizessem. Hubieran hecho não tá no mesmo tempo. Habían hecho também não, e assim também não. Então, terceira pessoa do singular, isso. Terceira pessoa do plural, hicieron. Considere as seguintes afirmações sobre o gênero. O masculino da palavra modista admite modisto. Leite é um substantivo feminino. Arte é um substantivo que no singular costuma empregar-se o artigo ele. Então, aqui eu já tenho, 2 e 3 eu não tenho, mas eu sei que a 2 e 3 está certa, portanto, a 1 também está certa, se vocês estavam em dúvida, né? 2 e 3 também está certa. Según un estudio reciente, quienes tienen una personalidad narcisista suelen tener más de 800 amigos en las redes sociales. Estas personas relucen en más fotos que el resto y actualizan su estado frecuentemente. Antes de hablar de narcisismo, hay que empezar por definirlo. En términos simples, se trata de personas que creen que todo gira en torno de ellas y en las que predomina un déficit agudo de empatía con los demás, aclara la psicóloga Sandra Troncoso. Y ahí, agora, no obstante, sin embargo, de esta forma, ¿qué pongo ahí? Vamos ver. Enfatiza que lo anterior se refiere al trastorno narcisista. Ela estava definindo, né, que é um transtorno narcisista. Portanto, eu tenho que colocar aqui ou um no obstante ou um sin embargo. No entanto, né, ela diz, enfatiza que aquilo que eu falei anteriormente se refere ao transtorno, que é uma patologia compleja e distinta a los rasgos narcisistas que muitos podemos ter. O transtorno aqui é diferente de alguns aspectos narcisistas que todos temos. Esse rasgo quer dizer aspectos, né? E que são uma dose mais leve de vanidade. Então, esses aspectos narcisistas são doses mais leves de vaidade e egocentrismo. Mas aqui, esse transtorno que ela falou antes, que quando as pessoas acreditam que todo gira em torno delas, né? Además, asegura que a maioria de los usuarios de redes sociales são adolescentes e adultos jóvenes, e en ellos es normal que exista cierta tendencia de mostrarse al resto. La selfie es la cúspide de esta cultura, é o topo, né? De esta cultura del exhibicionismo y narcisismo en las redes sociales, afirma el profesor universitario Daniel Alper. A su juicio, se está frente al señorío total sobre la propia figura, estipulándose hasta la perspectiva para posar y los detalles correctivos imprescindibles para tornarla pública. Ponerles me gustan a las fotos que las propias personas suben es otro ejemplo de conducta narcisista. Esto es un fenómeno preocupante porque uno sube algo y espera la valoración del resto. Tú te dices a ti mismo que te gusta ahora, entonces, sin embargo, así, nós colocamos aqui ou sin embargo ou no obstante, assim, pues, ou pero. O que eu vou colocar aí? Volta lá um pouquinho. Este é um fenômeno preocupante porque uno sube algo e espera a valoração del resto. Pero tú te dices a ti mismo que te gusta al momento de publicarlo. ¿Por qué que tú te dices a ti mismo? ¿Por qué? Porque tú te pones me gusta a tu foto. Ponerle me gustan a las fotos. ¿Qué quiere decir ponerle me gustan a las fotos? Que as próprias pessoas subem. Eu curti a minha própria foto, por isso que aqui eu tenho que colocar um pero. Então, vou ter o sin embargo com o ter, né? Mas tu diz a ti mesmo que tu gosta no momento de publicar. É uma franca necessidade.
que é esse necedad aqui? Não é de necessidade, esse necedad aqui é de ignorância, de necio, de torpe, né? Opina a psicóloga. Por outro lado, publicar também o último récord logrado no trote ou a bicicleta também entra na lista de estas conductas. Quando tienes certeza de quem eres e tu tienes tu identidade conformada, não necessitas usar as redes sociais com tanta frequência para demonstrar lo que lograste, o que tu conseguiu. Outro verbo importante aqui, ó. Basta que lo sepan tu e tus cercanos. Acota Carla Padilla. E esse acota aqui é aquele verbo que diz, afirma, né? Há uma diferença radical entre os narcisos reais e os que não lo são. Os primeiros compartem solo coisas sobre eles mesmos. El resto postea de todo um pouco. Também tirado do Mercúrio. Então vamos ver, assinale com verdadeiro ou falso. As redes sociais contam com múltiplas personalidades? Não. Há pessoas severas e educadas em las redes sociais? No dice. ¿Los narcisistas están centrados en sí mismos? Sí. ¿Los usuarios de redes sociales son una mayoría? No dice. Então, a gente tem FFVF. Tava fácil essa, hein, gente? A palavra relucem poderia ser substituída por, lá na linha 4, que diz assim, estas personas relucem em mais fotos que o resto. Estas personas se coartan, se sobressalem, se manifestam, se desmenuzam ou se persiguen. Desmenuzam é fragmentar, né? Coartar aqui é como se limitam. Então, relucir vem de luz, reluz, né? E a única coisa que tem aqui que mostra que tem, que reluz, que brilha, é sobressair, no sentido figurado, né? Considere as seguintes afirmações sobre as regras de formação do singular e plural. O adjetivo simples tem a mesma forma no singular? Não, singular de simples é simple. Então, não é. Rasgo, singular de rasgos é rasgos? Sim. O plural de doces é doces? Sim. Portanto, 2 e 3, letra D. Aqui, ó, la doces, las doces. Ok? Lembrem aqui, pretérito perfeito simple, ok? Um antônimo da palavra cúspide, cúspide é o contrário de cúspide. Quando eu fiz a leitura lá, eu disse que cúspide era o quê? O pico, né? Era o topo, era, vamos dizer, era o topo, né? Era, deixa eu voltar aqui no texto. Cúspide na 21 para ver o que eu tinha lido para vocês aqui. Ah, la selfie es la cúspide de esta cultura. É a culminância, certo? E aí, agora aqui está pedindo o contrário. Confluência, cenit, convergência e êxito. Essa aqui é aquela tipo daquela questão que faz para ninguém acertar, né? Por quê? O caso aqui é a decadência. Confluência é a briga, né? Cenit é a perfeição. Convergência é estar junto, pensar junto. E êxito, na verdade, também é mais ou menos como se fosse o topo, o sucesso, né? Então, ao contrário de cúspide, é o caso, porque aqui é a decadência, né? Quando está terminando. Lembre que quando o sol atardece é porque está escurecendo, então está caindo, está terminando. E aqui o cúspide é o topo, é como se fosse a hora central, né? Se fosse relacionar hora com anoitecer e coisas assim. La frase, se está frente al señorío total sobre la propia figura, estipulándose hasta la perspectiva para posar y los detalles correctivos imprescindibles para tornarla pública. Eu poderia interpretar isso como, se está frente al señorío total. Se trata de controlar a própria personalidade, especificando-se até que aspectos angulares se deseja enfatizar e cuidando todos os detalhes antes da publicação? O problema aqui, ó, se trata de controlar a própria personalidade. Se trata de um controle máximo da própria imagem que inclui estabelecer o ângulo em que se quer sair, assim como retocarla antes de publicarla. Se está frente ao controle da própria percepção,
Se trata de enfatizar la propia personalidad, se está frente a la imagen máxima de la propia personalidad y brindando la atención prioritária a uma edição com retoques. O que eu tenho aqui? Está falando aqui da questão da publicação, ó. Se está frente ao senhorio total sobre a própria figura, estipulando-se hasta a perspectiva, até o lugar para pousar, e os detalhes. Então, aqui está falando da imagem. Então, é um controle da imagem, porque estava se referindo a selfie, né? Ou as suas fotos para publicar. 73. O pronome les se refere a quem? Vamos voltar lá na 29. E agora aqui também não tem 29. Ah, aqui, ó. Ponerles me gustan. Ó, les é objeto indireto, estão lembrados? Objeto indireto eu tenho aqui, porque, ó, tem a preposição, quem põe, clica ali o coraçãozinho, né, o me gosta, o gosta aí, põe o gostar a quem? As fotos. Então, tá aqui. Provavelmente nessa questão aqui, vocês não colocaram essa resposta aqui, né? Por quê? Porque lembrem daquela questão, né? Ponerles me gusta a las fotos. Poner gusta a quem? A las fotos. Ele é redundante? Sim, precisa ser. Então, tu vai colocar, tu clica lá no, quando põe o gostar para a foto. Assinale a alternativa que contém a tradução mais apropriada de franca necessidade. Franca necessidade aqui, necessidade não é necessidade. Necessidade é o quê? Uma besteira, é nécio, é ser torpe, é ser bobo. Portanto, letra D. La palavra acota poderia ser substituída por señala, sussurra, insinua, musita ou balbucia? Bom, quando eu disse lá no texto, né, afirma, então, a resposta aqui é señala, acota, né, como se dissesse, señala, como se dissesse no português, diz. O que é musita? Musita é sussurrar, e balbuciar é... O que é balbuciar? A mesma coisa que no português, né? Dizer, por exemplo, ba, bé, bé. Tá balbuciando. Ok, minha gente, é isso então. Espero que tenham ido bem. Se puderem me dizer quantas as que vocês erraram, eu agradeço, que daí eu vou formando o meu mapa aqui para ver o que eu tenho que melhorar e o que tenho que reforçar. Um abraço, besitos, hasta la próxima.